Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, obrigado aí mais uma vez, né? Que Deus o use. Eu já orei na oração de intercessão, eu já orei por esse momento aqui. Aí você já pode entrar direto e Deus o use poderosamente. Amém. No dia 14 está completando 3 anos que entrei na sala 57 pela primeira vez, né? De lá para cá, a gente não mais saiu, né? E aproveito para cumprimentar os meus irmãos aí da sala, né? Irmãos de hoje e de ontem, né? Não apenas os que encontrei aqui na sala 57, mas aqueles que a gente reencontrou aqui. Mas são irmãos aí que a gente, na caminhada, né? Vários lugares onde passamos, fizemos amizade e estamos juntos, né? Desde sempre aqui, de maneira especial aqui na sala 57. Então, quero cumprimentar a todos, cumprimentar aqueles irmãos que de quando em quando a gente encontra aí pelo caminho, né? Nas igrejas, em alguns lugares, nos encontros. Ah, eu conheço seu pastor, pastor na sala 57, exatamente. Cumprimentar você também. Um grande abraço. Nesta manhã, temos a oportunidade, outra vez, né, de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Então, eu queria nesse, nesse instante, tratar de um tema que é extremamente importante. Claro, todos os temas da Bíblia são apresentados aqui na sala 57, são muito importantes, né? Esse é mais um deles, né? Mas eu julgo que talvez esse seja um dos mais importantes, talvez o mais importante de todos, talvez seja a essência de toda a mensagem do Evangelho, né? É a questão de quem é Deus, como é Deus. Essa é uma pergunta que foi feita, inclusive, pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, né? Eles queriam saber como é Deus, né? Mas a verdade é que ao longo dos séculos, das eras, especialmente aí da era cristã, Deus tem sido, assim, cara, cara, é, caricaturado, né? Essa é a palavra, né? Pela religião e pelos religiosos. Muitos passaram a ensinar e a crer que Deus é como que um juiz assim muito severo, um Deus egoísta, um velhinho que fica de cabelos brancos, né, que fica sentado em um trono esperando nossos erros, nossas falhas, para que possa nos castigar como se ele tivesse prazer em castigar, né? E nós, seres humanos, passamos a ensinar a visão de um Deus assim. Que senão para nossos filhos, né? Não faz assim porque Deus castiga. Então, a visão desse Deus, esse policial cósmico que vive aí em busca de encontrar nossos erros, ela terminou ficando muito arraigada no coração do homem. As respostas sobre como é Deus pode até variar, mas elas dirão bem mais sobre nós do que sobre Deus. Para que Deus pudesse ser conhecido, Deus teve que se revelar. E em teologia, entendemos que Deus se revelou de algumas maneiras. Uma delas, ou talvez a primeira delas, é a chamada revelação natural. É quando Deus se revela através da natureza. Da natureza mostra Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza mostra um Deus inteligente, um Deus criativo, um Deus sensível, um Deus de amor. Ali, nas páginas do livro da natureza, né? A revelação natural. Paulo chega a dizer que aqueles que não reconhecem o poder e a divindade de Deus na natureza não têm desculpas. Não. A revelação de Deus na natureza mostra um Deus grandioso, gigantesco. Mas não para por aí. Deus também se revela através das páginas das Escrituras, da Bíblia.
que em teologia se chama, enquanto uma revelação natural, essa aqui é chamada de revelação especial. E aqui na página da Bíblia é mostrado o próprio Cristo, quando ele fala, ele revela Deus. Quando Jesus diz a expressão é, que é considerada a expressão máxima, né? O coração do Evangelho, em João capítulo 3, verso 16, quando ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quando ele revela o plano da salvação através do Pai enviando o seu Filho, ele já começa dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. A mensagem na Escritura é que Deus é um Deus de amor, um Deus que ama. Como foi mencionado aí pelos irmãos aí na lição, lá, Paulo, ao transmitir a mensagem lá no Areópago, né, ele queria mostrar um Deus diferente, um Deus que era um Deus desconhecido, mas é um Deus de amor, bem diferente dos deuses conhecidos na sua, na sua época. Agora, a revelação maior de Deus, embora a natureza revela a Deus, as Escrituras revelam a Deus, isto é a revelação plena de Deus. Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu queria ler com os irmãos, está em João capítulo 14, é um capítulo muito especial, né, que aqui fala logo no início, dos primeiros versículos, fala da promessa, principal promessa da vinda de Cristo, feita por ele próprio, né? Aqui, a partir do verso 14, ele faz a promessa do Consolador, né? Que é um termo extremamente importante, especialmente para nós aqui na sala 57. Mas eu queria me deter a partir do verso 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante quando ele diz ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, né? Ele fala ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, olha a pergunta. Senhor, não uma pergunta, né? Um questionamento, um pedido, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele quer ver como é que é o Pai, quer saber como é Deus. Isso nos basta, disse-lhe Jesus. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? E me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E aqui ele vai continuar, explicando aí esse assunto. Na verdade, Cristo é, como eu disse, repetindo aqui, né, é a personificação de Deus. É Deus, Deus em carne, é o Emanuel, Deus conosco. Ele revela Deus. Talvez o quadro assim mais claro sobre Deus que Cristo revela, que Cristo pinta, talvez esteja no livro de Lucas. Queremos abrir a Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 15. É considerado e chamado por alguns como o livro dos achados e perdidos, né? Ou dos perdidos e achados, né? Capítulo 15 de Lucas. Veja só como é que começa o capítulo 15 de Lucas. A partir do versículo 1, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Acho interessante quando os escritos de Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Eu acho que o Evangelho de Lucas ele é assim, bem rico em detalhes que nos chamam a atenção. O texto, como diz, aproximavam-se de Jesus todos. Não são muitos, não são alguns, né?
São todos os pecadores e todos os publicanos. Quem eram essas pessoas, irmãos? Essas são as pessoas desprezadas em meio àquela sociedade. Pecadores, prostitutas, ladrões, enfermos, considerados pecadores. Pessoas de índole duvidosa, talvez pessoas, homens efeminados, mulheres de vida duvidosa. Essas pessoas eram atraídas para Cristo. É isso que diz a Bíblia, né? Aproximavam-se de Jesus, todos eles se aproximavam. Os publicanos, pessoas detestáveis em meio àquela sociedade, traidores da nação, eles se aproximavam de Jesus, eles vinham, eram atraídos para ouvir a palavra de Jesus. Eles queriam ouvir, eles queriam saber se Deus tinha uma palavra para eles. Eles queriam saber também sobre Deus e vinham até Jesus. Aí o versículo 2 diz: e murmuravam os religiosos, né, daquele tempo, os fariseus, que eram considerados a fina flor do judaísmo. E se você avaliar bem como viviam os fariseus, a gente fica impressionado. Seriam, assim, cristãos, assim, tremendos em nossos dias. Homens que viviam a ética, né, da religião de forma estrita, né? E eles buscavam ser perfeitos na prática da religião. Pelo menos a prática da religião aparente, né? Aquilo que podia ser visto pelos homens. Eles eram quase que perfeitos, buscavam fazer isso. Se você fizer um estudo sobre a religião dos fariseus, como eu fiquei certa vez ao fazer esse estudo, ficará impressionado. Então, esses religiosos da época, eles estavam indignados e eles murmuravam, e eles diziam: este que se diz profeta, que se diz um homem de Deus, que até disse por aí que é o filho de Deus, ele recebe pecadores e come com eles. Observe, irmãos, eles faziam uma acusação dupla. Cristo não apenas recebia esses homens, aceitava que eles viessem a ele, mas se sentava com eles à mesa para comer com ele, para ter intimidade com eles. E eles ficavam indignados com isso. Isso era uma ofensa, irmãos. As palavras de Cristo dirigidas àqueles homens era como se a graça de Deus, aqueles homens e mulheres, né, considerados pecadores, marginalizados pelo sistema religioso e social do judaísmo, né, da religião judaica. Então, quando Cristo ensinava a graça de Deus, era como se fosse um desperdício. Eles estavam ali inconformados ante a ideia de que Deus pudesse se interessar por esse tipo de gente, por esse tipo de pessoas. Pessoas que vivem à margem da sociedade. As palavras e as ações de Cristo, quando Jesus tocava essas pessoas, quando Jesus parava para escutar essas pessoas, quando Jesus curava essas pessoas, quando Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados, eles ficavam chocados. Talvez, irmãos, esse jeito de Cristo ainda ofenda muitos religiosos em nossos dias, muitos que se dizem conhecedores de Deus, mas que de fato ainda não entendeu a revelação de Deus em Cristo Jesus. O que Deus queria revelar, o que Cristo queria revelar. Em seu ministério, Cristo buscou atrair pessoas das quais os religiosos não se aproximavam. Eles não queriam muito contato com essas pessoas. Como eu disse, eles eram marginalizados, né, diante daquele sistema social e também aquele sistema religioso.
pergunta deles era: será que Deus pode se associar com pecadores? Eles faziam uma pergunta da qual já tinha uma resposta. Claro que não. Daí a pergunta, pergunta na afirmação: este aí, ó, recebe pecadores. Vocês pensam que esse aí é de Deus? Ele recebe pecadores. Deus não quer muita amizade com esse tipo de gente. Deus não quer associação com esse tipo de pessoas. Deus não pode se associar com pecadores. É isso que eles criam, era isso que eles entendiam, era isso que eles ensinavam. E foi para responder a esse questionamento, a essas afirmações desses líderes, é que Cristo conta três parábolas. As três parábolas que Jesus conta, elas estão todas em Lucas capítulo 15. Nós não vamos ler, que nós já conhecemos. Ele conta três parábolas para mostrar exatamente o contrário do que aqueles homens criam. Primeiro ele conta, aqui a partir do versículo 4, ele conta a parábola da ovelha perdida. Aí, a partir do versículo 8, ele conta a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. E a partir do versículo 11, Jesus conta a parábola do filho perdido. Nas três parábolas, Jesus busca mostrar que o coração do Pai, o coração de Deus, ele se parte pelos que se perdem. Aqueles que saem próximo de Deus, Deus sente falta. Deus não fica de braços cruzados, ele não lava as mãos, ele não sacode o pó, né, dos pés. Ele diz: você quer ficar no pecado? Você quer morrer? Então se vire. Não. O coração de Deus fica angustiado quando vê seus filhos, quando vê aquilo que pertence a ele, o objeto do seu amor, se distanciar, se perder. E Cristo mostra nessas três parábolas que esse coração que se parte, né, que sofre quando seus filhos se perdem, quando o objeto do seu amor se perde, esse mesmo coração explode de alegria quando eles são reencontrados. Todos nós nos sentimos frustrados quando perdemos coisas, algo, né, que amamos, e nos alegramos muito quando os encontramos. A tremenda revelação que Cristo faz nesse capítulo de Lucas, capítulo 15, com essas três parábolas, a revelação é que Deus também se sente assim. E Deus também chora de saudade. É isso que essas três parábolas mostram. O alvo dessas histórias que Cristo conta não é falar daquilo que foi perdido. O alvo das parábolas é focalizar o caráter de quem perdeu. Cristo quer mostrar como é Deus. Essas parábolas revelam como é Deus. O que é que você pensa de Deus? Quando eu era criança, como eu disse aqui, eu via um Deus como um velhinho sentado num trono branco. É assim que eu via Deus. E esse Deus, esse velhinho, tinha uma vara enorme na mão, esperando só a minha primeira falha para me castigar. Como é que você vê Deus? Cristo aqui está mostrando como é que ele é. Você já viu algum pai ou uma mãe, né, que perdeu seu filho na praia, no shopping? Você já viu algum vídeo? De vez em quando aparecem uns vídeos desses aí, né? Eu confesso que eu já assisti. Eu costumo assistir quando eu sei que o final é feliz. Mas quando não tem final, eu não gosto nem de ver. Eu já chorei algumas vezes. E ver o rosto, o olhar de angústia. Quando um filho perdido, uma filha perdida, você vê uma garotinha vestida assim e procura e vai com um e não tem tempo a perder. Quando percebe que a pessoa não sabe, já vai para outro, não ouve nem a resposta.
completa. Você vê um garotinho assim, quando a pessoa olha, já vai saindo. A resposta que interessa é sim, passou por aqui, aí vai parar para escutar. Se não tiver alguma que comece se a resposta não começar assim, já parte para outra, a angústia é muito grande, não tem tempo a perder. Eu já chorei algumas vezes vendo vídeos assim. Filho perdido. Quando nós estávamos na cidade de Itaituba, no coração da Transamazônica, lá no Pará, em 2005, nós fomos transferidos de Itaituba para Jacundá. Antes de ir para Itaituba, estávamos em Santarém, até 2002. Em 2002, nasceu nosso segundo filho, o Flávio Elias, o Flavinho. O Flavinho nasceu em Itaituba e logo depois do nascimento dele, aí passou menos de um ano, nós fomos transferidos para Itaituba. E ali, Flavinho, nós ficamos ali 2 anos e meio, mais ou menos. Então, Flavinho tinha aproximadamente 3 anos e meio, quando nós fomos transferidos para Jacundá. E em Itaituba, como ele praticamente começou a crescer ali naquela igreja, começou a ir para classes ali, né? Fez as primeiras classes ali, ró de berço ali, ele se acostumou com aquelas professoras, né? Com aquelas crianças ali, ele estava bem familiarizado. Quando chegamos em Jacundá, nova igreja, nova sala, novos professores, novas pessoas, né? Nós adultos, a gente se acostuma com mais facilidade. Henrique, que é o nosso primogênito, no Flávio nasceu, ele já tinha 10 anos, então ele já tinha uns 13 anos quando chegamos em, em, em Jacundá, e ele passa a fazer as amizades, mas Flavinho não queria ir para a igreja, não queria ir para a sala. Até ia para a igreja, ficar com ele, mas ir para a sala não queria ir para a sala. Um dia eu procurei o Flavinho na igreja e falei com a minha esposa, e eu disse, cadê o Flavinho? Ele saiu aqui, pensei que estava com você. Pensando que estava com um e outro pensando que estava com o outro. Flavinho desapareceu, irmãos. Eu fui em todas as salas ali daquela igrejinha ali procurando, embaixo dos bancos, em tudo onde podia procurar, dentro dos armários. Flavinho desapareceu, irmãos, procurem, vê se acha o Flavinho por aí. A angústia começou a tomar conta do coração. Percebemos que não estava ali. Será que Flavinho foi sequestrado? E agora a gente pega o carro e sai ali. Disse, rapaz, vamos na direção de casa. Será que ele foi para casa? E fomos na direção de casa. Depois de andarmos ali já alguns quilômetros, né? De passarmos por umas 2 ou 3 ruas movimentadas, tinha cabeça baixa indo, ó, marchando direto para casa. Ele sabia o caminho de casa certinho, 3 anos e meio. Achei interessante como as pessoas, né, não percebem, né? Cada um absorto, né, uma palavra diferente, bonita, né? Absortos com seus próprios pensamentos, com as suas lutas, que não vê aquele garotinho andando por ali, sozinho, atravessando a rua, sozinho, 3 anos e meio, ninguém viu. Mas quando avistei ao longe, eu me lembro do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, o pai. Quando viu seu filho de longe, meu coração só faltou estourar de alegria. Acelerei o carro. E como aquele pastor da parábola, né? Que Jesus conta a ovelha perdida, ao invés de dar uma surra naquela ovelha perdida, peguei meu filho e coloquei sobre meus ombros aqui, cheio de alegria. Abracei, abraçamos ali no carro. Que alegria reencontrar nosso filho de novo, perdido. Flavinho, você tinha que estar na igreja, o que você está fazendo aqui? Você está indo para onde? Ele disse, aquela não é minha igreja. Aquela não é minha igreja. A ação de Deus se enche de alegria, porque aquilo que se perde, para ele, não perde valor e não é esquecido. Quando um filho querido de Deus se afasta do seu caminho, o coração dele dói e ele não esquece. E ele parte como aquele pastor em busca
da ovelha que se perdeu, até encontrá-la. A Bíblia diz até encontrá-la. Não importa o sacrifício, não importa onde ela esteja. Aquela mulher vai à casa várias vezes, até encontrar aquilo que tem valor para o seu coração. Aquele pai quebra todos os protocolos e corre em direção ao pai, ao filho, com receio de que alguém, até mesmo o filho mais velho, o encontrasse primeiro. Ele não queria que ninguém o desanimasse. Ele não queria que ninguém dissesse: grande coisa você aparecer agora. Meus primeiros 25 minutos foram, né? Eu quero concluir. Ele não queria que alguém dissesse para ele: grande coisa você vir agora, com essa cara de santo, né? Depois de tudo que você fez, agora você volta. Aí corre para abraçá-lo e para protegê-lo, não importa. Não importa com onde você foi, não quero nem saber onde é que você foi. Esse pastor, essa mulher, esse pai representa Deus, um Deus que ama. Em todos esses pecadores que se aproximavam de Jesus, Deus os ama. Por isso que eles se aproximavam, eles percebiam o amor de Jesus, eram atraídos pelo amor de Jesus. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos permitir que o amor de Deus nos alcance, pecadores que somos, para que possamos desaguar, né, como se diz aqui na sala 57, para que a gente possa compartilhar esse amor para outras pessoas. Primeiro, preciso compreender o amor de Deus por mim. Eu sou a ovelha perdida, eu me afastei de Deus, eu sou filho pródigo, eu fugi de casa, ele veio atrás de mim, ele não manda um servo. Observe o caráter de cada uma dessas pessoas que estão aí representando Deus. São eles que vão atrás, são eles que tomam a iniciativa, são eles que sofrem enquanto procuram, são eles que choram de saudades, são eles que correm para abraçar, são eles que tomam a iniciativa, são eles que têm o seu coração cheio de alegria. Vai lá matar o novilho cevado, que meu filho estava morto. Não importa o que ele fez, ele estava morto. Ele agora está vivo outra vez. Ele está nas minhas mãos outra vez. Como nós temos tratado outros pecadores como nós? Nós somos cristãos. E cristãos são aqueles que vivem como Cristo viveu. Era, o nome cristão, a palavra cristão, eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos. Era um apelido pejorativo, era um xingamento. Eles são cristãos. Hoje nós falamos isso com muito orgulho. Mas o cristão, porque eles são cristãos, porque eles procuravam imitar o que Cristo fazia. Era isso que eles queriam ser, iguais a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo, viver como Cristo viveu. Como é que Cristo vivia, irmãos? Cristo amava a todos, até em leprosos. Jesus tocava em leprosos para abençoá-los. Os pecadores todos, prostitutas, efeminados, ladrões, todos vinham a Cristo, ele não rejeitava nenhum. Todos aqueles que vêm a mim, o Pai que envia, ele diz, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Como nós, cristãos, podemos nos dar ao luxo, ao direito de escolher com quem nós vamos nos relacionar para salvar. Eu não estou falando em relacionar para curtir. Eu não estou falando em se relacionar com pecadores para compartilhar com ele dos pecados. Eu estou falando em se aproximar de pecadores. Permitir que eles se aproximem para poder abençoá-los. Para revelar para eles
o amor de Deus, como Cristo fazia. Cristo quer me tornar e tornar você, meu irmão e minha irmã, que está aqui na sala 57. Está aqui assistindo aqui agora ao vivo, vai assistir depois. Ele quer tornar você e eu instrumentos para revelar o amor de Deus, a maior força que existe no universo. O amor incondicional, não importa quem nós somos, ele nos ama. É isso que a Bíblia ensina. Porque Deus deu revelação da estátua e outras revelações para Nabucodonosor, um rei perverso, um rei mau. Queria salvar Nabucodonosor. Porque deu a visão que José interpretou para Faraó. Deus queria salvar Faraó. Deus queria salvar os ninivitas e salvou nos dias de Jonas. Deus quer salvar a todos, até aqueles que nós julgamos, olhamos e dizemos assim, esses ninivitas aí. Jonas olhou e disse, esses daí, Senhor. Esses homens, a cidade sanguinária, Deus quer salvar. Somos nós para escolher. Aquele ali é uma pessoa que é digna de eu pregar o evangelho. Aquele ali, você não fala nem comigo, para mim é uma desonra. Esses dias eu estive com a Nilde, ela foi fazer um procedimento, né, em um salão. E naquele salão que a gente foi aqui em Recife, né, é um salão novo, a gente não conhecia, a gente viu no Instagram e prometia fazer o que ela desejava, né, cabelo, e nós fomos lá. Chegou lá, o rapaz era efeminado, na verdade não era efeminado, era homoafetivo, né, como se diz hoje. E ele era casado com outro rapaz e tinha um filho. E eu, depois conversando, descobri que era filho de evangélicos, estava afastado. E vocês precisavam ver, ao saber que eu era um pastor, o receio até de olhar para mim. A impressão que eu tinha, parece que ele achava que ele não era digno de estar na minha presença porque eu era um pastor. Ovelhas perdidas. São, desculpem, são ovelhas perdidas. Próximo de você e de mim, existem várias pessoas que estão longe de Deus, perdidas, e sabem disso. Precisam ser encontradas, precisam ser abraçadas. Quando digo isso, eu não estou dizendo que você tem que concordar com a vida que essas pessoas vivem. Não, as pessoas precisam se aproximar de Deus. E eu e você somos as pessoas mais próximas de Deus que eles podem conhecer. Precisamos nos aproximar, revelar o amor de Deus. As mudanças que precisam ser feitas, deixe Deus fazer. Aqueles amigos levaram o seu amigo paralítico na presença de Jesus. Fizeram todo o esforço que foi necessário, quebrou todos os paradigmas, quebrou até o telhado da casa dos outros, que queriam levar aquela pessoa diante de Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Como é que você é semelhante a Jesus? Sendo um homem bom, sendo uma pessoa boa. Ser igual a Jesus, seja uma mulher boa, uma mulher generosa. Aí você vai revelar Deus às pessoas. Eu quero concluir. Quero concluir contando uma história que ocorreu comigo quando eu cheguei no IAN para fazer teologia. Meu irmão é mais novo do que eu, 6 anos, mas ele já estava no terceiro. Eu cheguei para fazer o primeiro ano e o pastor Osmar, hoje é pastor da Igreja Central de Sorocaba, ele estava fazendo o terceiro ano. Ele já tinha algumas amizades. E um dia nós fomos em Feira de Santana fazer algumas compras, que conhece ali a região onde está a Fátima, né, o IAN,
Ali sabe que tem, fica próximo ali daquela região de Feira de Santana. E voltamos um pouco tarde, e naquele tempo não tinha, não sei como é hoje, mas naquele tempo não tinha nenhum ônibus que passasse vindo de feira, passasse próximo do Iaié. E nós fomos para Cachoeira, no ônibus para Cachoeira. Chegamos já à noite, era uma quarta-feira à noite, e não tinha mais condução de Cachoeira, cidade de Cachoeira, para Iaié. Era uma ladeira grande, nós estávamos com algumas compras, e o Osmar disse assim, rapaz, eu vou ligar para um amigo, ele tem um carro, ele vai vir nos buscar. Você vai ver, rapaz, uma hora dessa, vem, o dia de cuida, ele está na igreja. E ele disse, não, ele vai vir buscar. Aí ligou para telefonista do IAN, na época não tinha celular nem nada, ligou para o telefonista, por favor, Milson, procura aí o Laércio. Aí ela mandou alguém procurar e foi lá na igreja. Depois de alguns minutos, aparece o Laércio com um corcel. Eu acho que era um corcel que ele tinha, bege, era marrom, uma coisa assim. Ele apareceu com o carro ali, botamos as coisas, ele de paletó, de gravata, estava na igreja, estava no culto com a família. E eu fiquei assim, emocionado com a atitude dele, né? O Osmar sentou com ele ali na frente, fiquei aqui atrás. Enquanto subimos a ladeira ali, quem conhece ali que a região sabe que ladeira eu estou falando, uma ladeirinha, né? Para chegar ali em Capoeiro-Sul, onde está a nossa escola, nosso colégio. Aí eu falei, lá eu estava eu olhando ele no retrovisor, eu olhei nos olhos dele, Silésio, muito obrigado. Rapaz, você faz o sacrifício, largar sua família agora, vim gastar gasolina para vir aqui em Cachoeiro para nos ajudar, rapaz. Aí Laércio se virou, irmão, ele colocou a mão assim, né? O motorista faz muitas vezes. Ele se virou assim um pouquinho e disse: Não, Flávio, eu que quero agradecer a você, porque vocês me deram uma oportunidade de servir. Você me deu uma oportunidade de te servir, de te ajudar. Eu quero te agradecer por isso. Porque quando eu sirvo a alguém, quando eu abençoo alguém, eu me torno mais semelhante a Jesus. E eu gosto disso. Eu nunca esqueci isso. Hoje, certamente, o Senhor vai lhe dar oportunidades de abençoar a vida de alguém, talvez de ovelhas, de dracmas, de filhos perdidos. Não hesite. Abençoe. Mostre Deus para as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus te use poderosamente nesse dia. Gostaria de você, nesta manhã, ao início dessa manhã, suplicar ao Senhor que lhe dê oportunidades, coloque pessoas, ovelhas, dracmas, filhos que estão perdidos e precisam reencontrar o caminho. Eu gostaria de pedir ao Senhor que lhe desse essas oportunidades ainda hoje de revelar o amor de Deus. Quero ver sua mão. Amém, amém, amém. Vamos orar. Vamos orar. Podemos já orar agora, pastor Lealdo? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque a tua palavra nos mostra que precisamos ser reflexos da tua glória para as pessoas. Teu caráter é um caráter de amor. A Bíblia mostra que o Senhor é um Deus de amor. A natureza mostra também. Jesus Cristo, a personificação plena de Deus, a revelação plena de Deus, nos revela um Deus generoso, um Deus tolerante, um Deus perdoador, um Deus de amor, um Deus que ama de forma incondicional. Ó Deus Santo, nos ajuda a permitir que esse amor, o amor de Deus, nos alcance nesta manhã. Nos salve nesta manhã, nos salve de nós mesmos, de nosso próprio egoísmo, esse egoísmo natural, pecaminoso, que faz com que passemos o tempo todinho olhando para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, nossas próprias necessidades. Que possamos olhar aquele que está ao nosso lado, ao nosso redor, que precisa talvez de um abraço, de um olhar, de um sorriso, do perdão.
Nos ajuda, ó Deus, a revelar a Ti nesta manhã e durante todo esse dia. Coloca pessoas diante de nós para que possamos revelar o Teu amor para as pessoas. Amor que habita em nós. E assim vários filhos perdidos possam se interessar por esse Deus maravilhoso. Possa se aproximar dele. Possa se entregar inteiramente a Ti. Possa encontrar a salvação, o perdão e a reforma de suas vidas. São bênçãos que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.